damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda gloria, toda honra sea para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos alabar tu nombre, exaltar, Señor, tu presencia que está aquí entre nosotros. Y te pedimos, Señor, que cada corazón hoy sea ministrado, que cada vida, Dios poderoso, sea tocada, Señor, por tu precioso Espíritu Santo, por tu palabra. Usa la vida de cada pastor, Señor amado. Y te pedimos, Señor, que nuestras alabanzas, nuestras adoraciones suban delante de ti con un olor fragante, Padre. Te damos gracias, te alabamos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a alabarle. Presionados, mas no desanimados, perplejos, mas no desesperados, estamos de pie. Perseguidos, mas no abandonados, abatidos, mas no destruidos. Díselo. Estamos de pie. Aleluya. No caminamos por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Aleluya, aleluya. Mas no abandonados, abatidos, mas no destruidos. Dilo fuerte. Estamos de pie. No caminamos Por lo que vemos, lo que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Persecución no paró a la iglesia, un coliseo no paró a la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. Nadie puede parar a la iglesia del Señor. No paró a la iglesia, un coliseo no paró a la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. El infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. Nadie puede parar a la iglesia del Señor. Aleluya. Díselo. Por lo que vemos, que nos mueve es lo que creemos. Nación Santa, somos la iglesia, vivimos por fe, estamos de pie. Aleluya, vamos. aleluya. Aleluya, Señor. Te adoramos en
iglesia, un coliseo no paró a la iglesia, los leones no pararon a la iglesia del Señor. ¡Fuerte! El infierno no puede prevalecer, vamos a avanzar, no dejaremos de crecer. Nadie puede parar a la iglesia del Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, en esta mañana. Adora el nombre del Señor. Gloria sea a ti, Señor bendito. Aleluya. Gloria sea a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Yo quería invitar y vamos a avanzar ya con nuestra programación. Quería invitar aquí Pastor Orlando. Por favor, Pastor Orlando. Vamos a recibir al Pastor Orlando aplaudiendo al Señor por su vida. Paz do Senhor, irmãos. La paz del Señor, hermanos. Bom dia para todos. Buenos días a todos. Uma manhã de muita alegria para a gente, Es una mañana de mucho gozo para todos nosotros, porque estamos acompanhando o desenvolvimento da obra de Deus. porque estamos acompañando el desarrollo de la obra de Dios. Os obreiros na obra do Senhor, Los obreros de la obra del Señor, eles não surgem por necessidades humanas, ellos no aparecen por necesidades humanas, mas eles aparecem pero sí aparecen porque a igreja está crescendo. porque la iglesia está creciendo. Em Atos 6, En Hechos capítulo 6, nós percebemos isso acontecendo. percibimos eso sucediendo. A igreja está crescendo, La iglesia está creciendo, multiplicam-se o número de discípulos se multiplican los discípulos e surge uma necessidade y aparecen necesidades de organizar De- serviço de diaconia de organizar el servicio de diaconato para cuidar para cuidar da distribuição de alimentos, de la distribución de a alimentos, fim de que todos a fin de que todos fossem tratados sean tratados justamente. de manera justa. Então os apóstolos reunidos Así que los apóstoles reunidos decidiram que eles iriam continuar decidieron que deberían continuar no ministério da palavra e da oração en el ministerio de la palabra y de la oración, e deveriam direcionar alguns obreiros y deberían dirigir a algunos obreros para cuidar dessa área. para cuidar de esa área. Então, a necessidade, Así que la necesidad, o crescimento da igreja el crecimiento de la iglesia é que gerou os obreiros. es que generó los obreros. Os obreiros não podem surgir Los obreros no pueden ser levantados do desejo do pastor del deseo del pastor ou da vontade de premiar alguém o por el deseo de premiar a alguien ou porque a pessoa é um bom dizimista o porque esa persona es buen dizimista ou até porque ela pressiona o pastor. o porque tiene mucha influencia y presión sobre el pastor. Mas à medida que a obra de Deus cresce, Pero a la medida que crece la obra de Dios, é necessário es necesario que líderes sejam levantados, que líderes sean levantados, que líderes sejam preparados. que líderes sean preparados. E nesta manhã En esta mañana nós vamos participar de um momento muito especial, vamos a participar todos de un momento muy especial, porque nesta manhã nós vamos reconhecer um obreiro, porque en esta mañana vamos a reconocer a un obrero, nós vamos consagrar um obreiro ao ministério pastoral. vamos a consagrar un obrero al ministerio pastoral. Mas por que nós estamos desejosos de fazer isso? É uma vontade nossa? Pero ¿será porque estamos deseosos? ¿Es un deseo nuestro? Não, mas é Não. porque a obra tem crescido no Peru Y sí, porque la obra de Dios tiene crecido aquí en el Perú. e ela precisa de pastores, Y ella necesita de pastores, de líderes. de líderes. E Deus tem levantado líderes no Peru. Y Dios tiene levantado líderes en Perú. Então, nesta manhã,
Entonces, en esta mañana, a igreja Brasil para Cristo, la iglesia Brasil para Cristo, que aqui no Peru é Peru para Cristo, y aquí en Perú, Perú para Cristo, vai estar ordenando ao ministério pastoral estará ordenando al ministerio pastoral o nosso irmão a pastor nuestro hermano pastor Livan, Liva, que é obreiro desta casa, es obrero de esta casa, se converteu nesta se igreja. convirtió en esta obra. Nós vimos todo o seu desenvolvimento Hemos visto todo su desarrollo e com muita alegria y con mucho gozo nós vamos estender as mãos vamos sobre ele a extender la mano sobre él e consagrá-lo y consagrarlo ao ministério pastoral, al ministerio pastoral para que ele continue para que él continúe, ajudando continúe ayudando no desenvolvimento da obra no Peru. en el desarrollo de la obra en Perú. E nós oramos a Deus Y nosotros oramos a Dios e desejamos y deseamos que não só o pastor Livan, que no solo el pastor Livan, mas muitos outros pastores sino que muchos otros pastores surjam aqui no Peru surjan, sean levantados en Perú e esta obra cresça y esa obra e crezca alcance lugares que nem imaginávamos. y alcance lugares que nosotros no imaginamos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Então, com muita alegria, Así que con mucho gozo, nós vamos nesta manhã en esta mañana iremos abençoar a vida do pastor Livan, bendecir la vida de pastor Liva, estender as mãos sobre ele, extender la mano sobre él, para que ele, a partir desta data, para que a partir de esta fecha, ainda que já o faça aunque ya no lo haga, ofício, aunque ya desarrolle el oficio de maneira formal, de manera formal, ele será consagrado él será consagrado ao ministério pastoral. al ministerio pastoral. A sua parte de credenciamento, La parte de credenciamento, credencial, a assinatura de livros la firma de los libros será efetuada será hecha por ocasião do simpósio de missões. en la ocasión del simposio de misiones en Lá no São Brasil. Paulo, en Brasil. Mas nesse momento, Pero en este momento nós vamos orar pelo pastor Livan aqui, queremos orar por pastor Livan aquí, perante todos os irmãos perante todos los hermanos que ele lidera nesta nação. que él lidera en esa nación. Isso pra gente Y eso para nosotros é motivo de grande alegria. es motivo de mucha É alegría. momento muito especial. Es un momento muy especial. Não estamos fazendo algo por uma pessoa que nós não sabemos quem é. No estaremos haciendo algo por alguien que no conocemos. Temos conhecido o pastor Livan Lo conocemos a pastor e ele Livan. tem se mostrado uma pessoa digna Y él tiene mostrado dignidad para esta função, para esa función, para esse trabalho. para este trabajo. Então eu quero ler um texto da Bíblia, Yo quiero leer un texto de la Biblia, 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Eurico vai ler para nós. 1 Timoteo capítulo 3. Se dice, 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7 dice, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Amém. Existem algumas maneiras, né, Hay algunas maneras de se reconhecer um ministério pastoral. de reconocer a un ministerio pastoral. Uma das questões principais Una de las cuestiones principales é o reconhecimento da comunidade. es el reconocimiento de la Nós comunidad. sabemos que Deus chama uma pessoa, Sabemos que Dios llama a una mas persona, isso é algo
subjetivo, pero eso es algo subjetivo, é algo que nós não vemos. es algo que nosotros no vemos. Deus vocaciona a pessoa, Deus escolhe a pessoa, Dios vocaciona personas, escolhe a pessoa, escoge personas, derrama dons sobre elas. derrama dones sobre ella. E isso nós não vemos. Eso nosotros no vemos. Pode acontecer na infância da pessoa, Puede suceder en la infancia de na una persona, juventude da en la pessoa, juventud de una em persona, algum momento da vida da pessoa. en algún momento de la vida de una persona. Deus a capacita. Dios la capacita. E só esta pessoa capacitada por Deus Y solo esa persona que es capacitada por Dios pode exercer o ministério. puede ejercer un É ministerio. um desastre Es un desastre quando pessoas cuando personas que não têm ministério que no tienen ministerio querem exercer o ministério. quieren ejercer un ministerio. É como alguém que não é mecânico Es como alguien que no es mecánico e quer consertar o carro. y quiere arreglar un É auto. como alguém que não entende de leis Es como alguien que no conoce de las leyes e quer ser advogado. y quiere abogar, y quiere ser abogado. É como alguém que não é médico, Es como alguien que no es médico, mas ele quer operar. pero quiere operar. Eu pergunto para os irmãos, Yo les pregunto, hermanos, você operaria suas vistas ¿usted operaría su propia vista? numa pessoa, O de com um médico, ¿Usted operaría su vista com um ante, médico con un médico? que só operou 3 cachorros ¿Con un médico que operó solo 3 perros e 2 porcos y 2 chanchos e ficou mais ou menos? y quedó más o menos? Você operaria suas vistas com ele? ¿Usted operaría su vista con esa persona? Então nós não podemos Entonces no podemos nos conformar nos conformar com pastores ruins, con pastores malos, com obreiros ruins. con obreros malos. E precisamos buscar Necesitamos buscar pastores, pastores, obreiros, obreros, obreiras obreras que tenham dom de que Deus, tienen el don de que Dios, foram capacitados que pelo fueron Senhor, capacitados que por el estão Señor, fazendo aquilo que están haciendo aquello que recebeu que recibieron habilidade de Deus habilidades de Dios para fazer. para hacerlo. Senão é um desastre. De lo contrario es un desastre. Então, eu vinha dizendo que Así que yo venía diciéndoles que esse chamado é subjetivo. ese llamamiento es subjetivo. Por isso que algumas pessoas, às vezes, por algumas habilidades, Por eso que algunas personas y algunas veces por sus habilidades entendem que são pastores. entienden que son pastores. Mas uma questão é habilidade humana Pero no es una cuestión de habilidades humanas. e outra dom dado por Deus. Y otra es un don dado por Dios. Habilidades humanas pode conduzir a pessoa por um período, Habilidades humanas puede llevar a una persona por un tiempo, mas só a capacitação de Deus pero solo la capacitación de que Dios levará essa pessoa llevará a esa persona até o fim do seu hasta el ministério. fin de su ministerio. Como disse o apóstolo Paulo, Como dijo el apóstol Pablo, combati o bom combate, combatí el buen combate, acabei a carreira terminé mi carrera e guardei a fé. y guardé mi fe. É muito comum Es muy común que as pessoas que não têm o chamado, a Que- capacitação, que personas que no tienen un llamamiento y la capacitación se percam pelo caminho, acaban perdiéndose por el por camino, questões de desânimo, por cuestiones de desánimo, por questões financeiras, por cuestiones financieras, por ambições, por ambiciones, mas o vocacionado, pero el que es vocacionado, o que tem o dom de el Deus, que tiene el don de o Dios, que recebeu a capacitação de el Deus, que recibió la capacitación de Dios, esse irá até o fim. ese va hasta el final. Esse irá até o fim. Ese va hasta el final. Então, qual o modo de nós percebermos que uma maneira de nós percebermos que uma pessoa é chamada por Deus? Entonces, ¿cuál es la manera de percibirmos que una persona es llamada por Dios? Nós percebemos em Atos 6 Percibimos en Hechos capítulo que 6 quando os apóstolos foram chamar aqueles diáconos, que cuando los apóstoles fueron llamar a aquellos diáconos, eles consultaram a comunidade ellos consultaron la e comunidad olharam para a comunidade y miraron a la comunidad e eles retiraram da comunidade y sacaron de medio de la comunidad homens, hombres, nomes, nombres, não, homens, hombres, nomes nombres que eram conhecidos, que eran conocidos, que tinham fluxo. que tenían Fluxo. fluxo. Então, Entonces, o ministério el ministerio que é dado por Deus que es dado por Dios é reconhecido pela comunidade. es reconocido por la comunidad. Os irmãos já perceberam
Los hermanos ya percibieron. alguns obreiros Algunos obreros que eles querem se impor sobre a que comunidade, quieren imponerse sobre la mas a comunidad, comunidade não os reconhece. pero la comunidad en sí no Não les reconoce. percebe neles graça de Deus. No perciben en Não ellos percebe que há um gracia de chamado. Dios. Não Percibe, percebe que há um chamado. no percibe que es un llamado. Percebe que há uma vontade humana muito grande, Percibe que es una voluntad humana muy grande, mas não há um chamado de pero Deus. no un llamamiento de Dios. Existem homens que são até difíceis, Hay hombres que son hasta difíciles, pessoas que são difíceis, personas difíciles, mas olhamos para elas pero cuando miramos hacia e ellas, percebemos nelas percibimos en ellas dons de Deus, dons de Dios, capacitações de Deus, capacitación são de usadas Dios. por Deus, Son usadas por e Dios. por isso a comunidade as reconhece. Y por esto la comunidad les Então, reconoce. estou dizendo tudo isso Estoy diciendo todo eso porque o pastor Líbano não vai ser consagrado a pastor porque Pastor Líbano no va a ser consagrado a pastor porque nós gostamos dele, porque le gustamos, porque ele é gente boa, porque es buena gente, porque ele é muito bonito. porque es muy guapo. O pastor Líbano será consagrado a pastor Él va a ser consagrado a pastor porque os anos têm mostrado, porque los años tienen demostrado, aleluia, aleluya, que há um dom de Deus que sobre a hay vida un don de dele, Dios sobre que la há uma vida de él. unção de Deus Que sobre hay a una vida unción de dele, Dios sobre que há la uma vida de él. capacitação de Deus Hay una sobre a vida dele. capacitación de Dios sobre la vida de él. Aleluia, glória a Aleluya. Deus. Gloria a Dios. E o que nós vamos fazer? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nós vamos reconhecer isso. Vamos a reconocer eso. Nós vamos dizer, Lívan, Y vamos a decirle, Líban, tu és pastor. tú eres un pastor. E nós reconhecemos Y nosotros reconocemos teu ministério tu e ministerio. te estendemos Y extendemos as destras da comunhão, la diestra de la assim comunión. como o apostolado Así como el apostolado fez com Paulo. hizo con Pablo, O apostolado da igreja, o Brasil para el Cristo. apostolado de la iglesia Brasil para não és Cristo, um cargo, que não és um cargo, que no es un cargo, uma função, es una función, uma liderança. es un liderazgo. Te estende as destras da comunhão Te extiende la diestra de la Y te comunión abençoa. y te bendice como pastor. como pastor. E precisamos, além de tudo isso, olhar critérios bíblicos. Y necesitamos, más allá de todo eso, mirar los criterios bíblicos. Por isso eu li o texto. Y por eso he leído un texto. E eu perguntaria para o Líban. Yo le preguntaría a Líban, Você deseja ao episcopado? Deseja ao pastorado? ¿desea el episcopado? ¿Desea el pastorado? Então Paulo está dizendo que você deseja uma excelente obra. Entonces el apóstol Pablo dice, deseas un excelente trabajo. Como poderia dizer, perguntar para Abner, por exemplo, cadê o Abner? Yo podría Deseja o preguntar, pastorado? yo podría preguntar a Abner Uma si, excelente obra si él deseja. desea el Eu pastorado. fico admirado. Me quedo admirado. Isso acontece muito lá no Brasil. Y eso sucede mucho allá en mi país, Aqui no Brasil. Peru eu não sei se acontece. Aquí en Perú, yo no sé si De acontece. pessoas De personas que falam assim: que hablan así. eu não queria ser pastor. Eu não queria ser Eu pastor. não queria ser pastor. Yo no quería ser pastor. Quando eu coloquei o meu pé na igreja Cuando yo puse mi pie en la e iglesia, eu vi o pastor lá na frente, yo vi el pastor e eu allá vi o adelante. ministério, Yo vi un eu ministerio. disse: eu quero ser pastor. Yo dije, yo quiero ser un pastor. Eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero predicar eu a quero palavra de Deus. servir ao Yo Senhor. quiero servir al De Señor. maneira que eu não compreendo. De manera que yo no entiendo Como algumas pessoas dizem: pastor, não quero ser pastor. como algunas personas siempre dicen, yo no quiero ser pastor, no quiero eso. Uma vez um pastor disse para mim, Una vez un pastor me dijo a nós mí, estávamos conversando, estábamos conversando, e eu disse: eu gostaria que minha filha casasse com um pastor. y yo le dije que me gustaría que mi hija casase con un pastor. E ele disse: misericórdia, Y ese pastor dijo, misericordia, escolhe uma coisa melhor. busque a alguien mejor. Mas a palavra de Deus está dizendo Pero la palabra de Dios que quem dice deseja ser um pastor que quien desea ser un pastor está desejando uma excelente está coisa, deseando algo uma coisa excelente, preciosa, algo precioso. porque os médicos, arquitetos, advogados Porque los médicos, arquitectos y abogados podem fazer coisas pueden hacer cosas maravilhosas, maravillosas, mas todas elas vão ficar aqui. pero todas ellas quedarán aquí. Uma boa cirurgia, Una buena cirugía, prédio bonito, un edificio bonito, carro de um designer maravilhoso, un auto muy bonito, mas um pastor, pero un pastor, ele faz um trabalho él hace un trabajo que ecoa na eternidade. que sobrepasa y va hasta la eternidad. Ele ajuda pessoas Él ayuda a personas que estão com os nomes que están con sus nombres escritos no livro da escritos vida. en el
libro de la vida. Ele ampara os servos de Deus Ele ampara a los hijos a de Dios continuar, a continuar, a não desistir. a no desistir. Quantas vezes ¿Cuántas veces as pessoas entraram nos templos las personas entraron en un templo desanimadas, desanimadas, abatidas, abatidas, desorientadas? desorientadas, E não foi o advogado. pero no buscaron un abogado? Não foi o advogado. Pero no fue un abogado, Não foi o arquiteto. no fue el arquitecto, Não foi o engenheiro. no fue el Não ingeniero, foi o mecânico. no fue un mecánico, Mas foi o pastor pero fue el pastor que foi usado por Deus. Foi usado por E Deus. aquela pessoa voltou para casa y esa persona volvió a su casa animada, animada, revigorada, restaurada, viva viva para a glória de para la Deus. gloria de Dios. Então, Entonces, desejar o pastorado entonces desear el pastorado é desejar algo muito es desear especial. algo muy especial. Não há nada desprezível em ser pastor. No hay nada despreciable en ser un pastor. Pelo contrário, Por el contrario, ser um pastor ser un pastor é algo es algo maravilhoso. maravilloso. Maravilhoso. Maravilloso. Quantos concordam? ¿Cuántos están de acuerdo? Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Então o Liva tem esse desejo. Entonces que Livan tiene ese deseo. Ele é marido de uma só mulher. Él es marido de una sola mujer. Ele é vigilante. Él es vigilante. Nós olhamos para os seus filhos Nosotros cuando miramos a sus hijos, e eles são crentes, ellos son cristianos, obedientes. son obedientes. De maneira que que não é só que nós amamos Liva. no es solo porque lo amamos a Livan. Ele preenche os requisitos. Ele completa los requisitos. Ele é apto para ensinar. Ele es apto para Ele enseñar. tem se manifestado alguém sóbrio. Tiene manifestado ser una persona Tem se sobria. manifestado alguém vigilante. Tiene manifestado ser vigilante. Eu já estive em sua casa. Yo ya estuve en su casa. Ele é um homem hospitaleiro Él es un hombre hospitalero. que dá comida para gente. Él da comida para nosotros. Então, com muita alegria, Así que con mucha alegría eu quero convidar aqui o Eu pastor quero- Liva invitar a Pastor Livan e sua esposa, y su esposa, irmã Janete, hermana Janet, e nós vamos orar por ele y nesse vamos momento a orar por ellos en este momento com muita alegria. con mucha alegría. Amém, irmãos? Amén, hermanos. Esta comunidade presente Esta comunidad aquí presente reconhece o pastor Livan reconoce al Pastor Livan como um legítimo pastor. como un legítimo pastor. Então vamos aplaudir o Senhor, nosso Entonces Deus. aplaude al Señor Jesús. Amém. Nós temos no Brasil assim um ritual de consagração pastoral. En nuestro ministerio en Brasil tenemos un ritual de consagración a pastor E nós vamos misturá-lo um pouco com o Peru acá. y vamos a hacer una mezcla con lo que es al Perú. Então eu vou pedir à família do pastor Liva para estar aqui do lado. Voy a pedir a familia seus del Pastor filhos- Livan que seus esté filhos- aquí. Seus filhos, Sus para estar hijos aqui. de Pastor Livan, pasen. Sim. Sus hijos, Tino. pónganse atrás, Aqui ó, ao lado da a casa. ese lado. Ponga a ese lado. Sim. Los pequeños. Chega mais. Sim. Amén. Quiero invitar también aquí al frente a mi papá y mi mamá, que pasen por favor aquí al lado de... Hace años, yo escuché decir a mi papá, porque él también tiene el llamado al servicio, que de repente por la edad que él tenía o por las ocupaciones, él decía que ya que yo no voy a poder ser pastor, mi papá decía eso, entonces le ruego a Dios que uno de mis hijos sea pastor. Entonces, me imagino que él ha orado bastante y que Dios le ha placido. Entonces yo quería también que mi papá esté acá porque mis papás me llevaron a la iglesia. Como he contado varias veces aquí, a veces obligado. Me obligaban, me castigaban si no iba a la iglesia, pero yo agradezco que ellos hayan hecho eso, porque de repente de esa forma ha sido que también Dios ha usado. Así que mis papás son una parte grande, muy importante en este ministerio que yo tengo. Y para mí también es importante que el pastor Emerson esté conmigo, como el pastor
como el pastor Orlando y el pastor Eurico, son hombres importantes en mi vida. El pastor Eurico me dio la oportunidad. Eso lo dije el año pasado, aquí también. Cuando nadie más me dio, el pastor Eurico me dio la oportunidad. Así que gracias porque ahora están personas, hombres importantes en este momento especial. Amém. Então, meus irmãos, eu vou pedir o pastor Oliva para se ajoelhar. Voy a pedir al pastor Oliva que se arrodille, Se sua esposa também, aqui su ao seu esposa lado. también. Do seu lado. Do seu lado. Nós vamos ungir os nossos irmãos. Vamos a ungir a nuestros hermanos. E eu vou pedir o pastor Emerson, que é o presidente da Missão Desafio, Voy a pedir al pastor Emerson, el para que ele presidente esteja, de la Misión Desafío, para que então ungindo o pastor Liva. esté ungiendo Também, al pastor Oliva. também nessa ocasião, a sua esposa, nós não estamos ungindo ela pastora, que não é um hábito da nossa denominação, Ajá. mas ungindo a vida dela nesta manhã, Vamos a estar ungiendo a la vida de ella también en esta mañana, porque ela é parte importantíssima porque es una parte importantísima no ministério do Liva. en el ministerio de Pastor Oliva. É uma família pastoral. Es una familia pastoral. Que Deus abençoe essa família, Y que Dios bendiga esa em familia. nome de En Jesus. nombre de Jesús. Após a oração, Después de la oración, o pastor Emerson vai levantar os dois Pastor Emerson los va a levantar, e eles vão abraçar também seus familiares. van a abrazar a sus E nós familiares. vamos celebrar a Deus com Vamos a celebrar a palmas. Dios con palmas. Se coloquem de pé, por favor. Pónganse de pie la iglesia. Eu gostaria muito. Me gustaría mucho. Nós do Brasil sabemos disso. Nosotros de Brasil sabemos mucho de eso. E também nossos irmãos peruanos Y nuestros hermanos peruanos precisam ter esta compreensão. necesitan tener esa comprensión. Que esse é um momento muito Que importante. ese es un momento muy importante. Uma pessoa, Una persona, ela está recebendo ella está recibiendo autoridade autoridad de sua liderança de su liderazgo para exercer o pastorado. para ejercer el pastorado. E há algo muito especial Y hay nisso. algo muy especial en Então eso. vamos reconhecer Nosotros esse vamos momento em nome de Jesus. Reconocer ese momento en el nombre E de eu vou Jesús. pedir ao pastor Cris, Voy a pedir al pastor Cris, que é presidente de convenção no Brasil, es presidente de una convención en para Brasil, estar fazendo essa oração. para que haga esa oración. E junto com o pastor Emerson, Y junto con pastor nós Emerson vamos estar impondo as mãos. vamos a aqui. imponer las manos. Estenda suas mãos aqui para frente, Todos extiendan em sus sinal manos así, de bênção, en señal de bendición. e vamos fazer isso em nome de Jesus. Vamos a hacer eso en el nombre de Jesús. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, este momento, um momento tão especial, Senhor, onde Deus está sendo separado, Senhor, ó Pai, para Ti, consagrado, ó Pai, ao santo ministério, ó Pai, ó Deus pastoral, meu Deus, ó Deus, não somente o pastor Oliva, mas toda esta família, meu Pai, e nós Te damos graças e pedimos, Deus, que nesse momento, Senhor, ó Pai, o sobrenatural do Senhor, ó Pai, esteja sobre a vida do Teu Filho agora, nesse momento que recebe esta unção, que recebe, meu Pai, essa imposição de mãos, ó Pai, Deus querido, que isso aconteça nos céus, ó Pai, ó Deus querido, agora, Senhor, aquilo que estamos aqui confirmando na terra, meu Pai, nós separamos, nós consagramos a vida do pastor, ó Pai, agora, ó Pai, o pastor Oliva, ó Pai, como pastor, ó Pai, desta obra, para cuidar deste rebanho, em o nome de Jesus, todos digam amém. Glória a Deus, está consagrado. Aplaudamos o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.
um minuto. Vamos igual os antigão agora. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha trabalhar. Na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, queridos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse pessoal do Brasil nem parece que é pentecostal, pastor Emerson. Chega lá na igreja que eles dirigem, eles ficam todos falando, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Vamos lá, pastorada, dá glória a Deus. Aê! Oh! Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, quem vive, e é seu nome, e é o seu povo, vitória! Gloria a Dios, hermanos amados. Aleluya. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Diga amén. Aleluya. Apláudale fuerte al Señor. Es bueno estar todos juntos aquí. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pasen aquí, por favor, y pedirles otra vez que se pongan de pie. Vamos a alabar al Señor junto con nuestra hermana Rafaela Rampazo, que está aquí. Pase aquí el ministerio de alabanza. Vamos a adorar y alabar a nuestro Señor. Amén. Aqui estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, obrando em mim, te adoraré, te adoraré. Podemos dizer mais uma vez. Aqui estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, obrando em mim, te adoraré, te adoraré. Milagroso és nosso Deus. Milagroso, que abres caminho, cumples promessa, luz em tenebras. Assim eres tu. Milagroso, abres caminho, cumples promessa, luz em tenebras. Mi Deus, assim eres tu. Aqui está, tocando em mi coração, te adoraré, te adoraré. Aqui estás, sanando mi coração, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminho, cumples promessas, luz em tinieblas, mi Deus, assim eres.
Se puede. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mais uma vez, milagroso. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é no deserto. E eres tu. Milagroso, abres caminho, cumples promessa, luz em tinieblas, mi Deus, assim eres tu. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Milagroso, abres caminho, cumples promessa, luz em tinieblas, mi Deus, assim eres tu, assim eres tu, assim eres tu, assim eres tu. Aleluia, Senhor, assim tu és. Assim eres tu, assim eres tu. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar então, queridos. Vamos a continuar entonces, queridos. Esse primeiro momento En este primer momento era um cerimonial, né, es una ceremonia de consagração do pastor Liva, de consagración del pastor Liva e eu fui incumbido de fazê-lo y me quedo con miedo de hacerlo e procurei fazê-lo de todo o meu coração. y traté de hacerlo de todo corazón. Agora nós vamos iniciar o nosso seminário. Ahora nosotros vamos a iniciar propiamente el seminario. Eu quero expressar gratidão a Deus Quiero expresar gratitud a Dios por estar aqui, por estar aquí, pelo privilégio por ese privilegio de falar com os irmãos, de hablar con los hermanos, e principalmente numa área que eu gosto tanto, principalmente un área que a mí me gusta tanto, a liderança. liderazgo. Desde o primeiro momento da minha vida, Desde el primer momento en mi vida, que eu entendi que eu tinha uma vocação de Deus, que yo entendí que tenía una vocación de Dios e olhando para as Escrituras, y viendo las escrituras, a maioria la mayoría das ministrações que me vinham ao coração, de las ministraciones que venían a mi corazón, elas eram voltadas ellas eran voltadas para obreiros. para obreros. A primeira igreja que eu dirigi na minha vida, La primera iglesia que dirigí en mi vida eu tinha por volta de 25 anos de idade, tenía unos 25 años de edad, na cidade de Rio Grande da Serra, en la ciudad de Rio Grande da Serra, Río Grande de la Sierra, e eu fiquei nessa igreja por volta de 6 anos. y me quedé en esa iglesia unos 6 años. Era uma comunidade pequena, Era una comunidad pequeña, passava muitas dificuldades, tenía muchas dificultades e nós crescemos, desenvolvemos. y crecimos y desenvolvimos. E para mim uma evidência Y para mí una evidencia de que eu tinha um chamado de que yo tenía un llamado para orientação de líderes, para orientación de líderes ou um olhar sobre essa área, o un ver para esa área. é que nesta pequena comunidade, Es que en esta pequeña comunidad dos irmãos que estavam ali, de los hermanos que estaban ahí, pelo menos me parece que
4 jovens Por lo menos me parece que 4 jóvenes daquele convívio. en aquella convivencia. Todos eles são pastores hoje. Todos ellos son pastores ahora. Um deles está aqui, Uno de ellos está aquí, pastor Emerson, Pastor Emerson, da cidade de Itatiba. de la ciudad de Itatiba. Outro pastoreia em outro ministério em Atibaia, pastor Domingos. Otro de él pastorea en la ciudad de Atibaia, Pastor Domingo. O pastor João está na cidade de Assis, no interior de São Paulo. Pastor Juan, que está en Asís, en el interior de São Paulo. E pastor Marcos, Y Pastor Marcos, que é pastor num bairro de Perus. que es un pastor en el barrio de Perús. Então, quando eu falo às vezes sobre liderança, Entonces, cuando yo hablo a veces de liderazgo, eu não falo por chute ou porque eu acho legal. no hablo simplemente por hablar. Eu acredito Yo creo que Deus me deu uma oportunidade de trabalhar nessa área. que Dios me ha dado una oportunidad de trabajar en esa área. E nessa manhã eu estou muito feliz Y en esta mañana yo estoy muy feliz pela continuidade disso. por la continuidad de eso. E essa caravana tem sido muito especial para mim, Y esta caravana ha sido muy especial para mí, porque é uma caravana com pessoas muito especiais. porque es una caravana con personas muy especiales. Eu percebo que eu estou ficando velho, Yo veo que me estoy haciendo viejo, porque exceção feita ao pastor José Hilário, porque si son igual al Pastor Hilario, pastor Lucas, Pastor Lucas, que tem uns 90 anos. unos 90 años tiene el pastor. Sim. A maioria são mais novos do que eu. O pastor José também, né? La Mas- mayoría son más jóvenes que yo, incluso el E- Pastor José. E a maioria deles Y la mayoría de ellos, eu vi iniciando no ministério. yo vi cuando se iniciaron en el ministerio. Orei pelo pastor Emerson, Oré por el Pastor Emerson, quando ele foi consagrado a presbítero. cuando él fue consagrado a E presbítero. me alegro no crescimento Y dele. me alegro en el Eu crecimiento de él. ajudo com tanta alegria. Y veo con tanta E sou alegría. muito feliz pelo carinho Y soy muy feliz por el cariño que ele tem por mim, que él tiene por mí. que eu não mereço. Yo no merezco, Mas ele é uma pessoa boa. pero es una persona buena. Pastor Marcos Rosênio, Pastor Marcos Rosenio, que eu convivo desde a minha juventude, assim, ele seguindo o caminho dele, eu o meu, e Eu- nós dois palmeirenses, que yo convivo desde él desde mi juventud y los dos somos de Palmeras. de Palmeiras, assim. E outros que eu fui conhecendo, o pastor Gessé, que eu conheço desde jovem, Y ahí fui conociendo al Pastor Jesse, que conozco desde joven. pastor Wellington e Tati, Pastor Wellington, casal assim, una pareja, muito querido, Muy muito querida. queridos, e a gente caminha junto há muito tempo. caminamos juntos há mucho tiempo. E tem um casal que não são pastores, né, mas são meus amigos há muito tempo, estão aqui. Hay una que é pareja que no son pastores, pero son mis amigos há mucho tiempo que están aquí. o Marcos e a Kátia, né? Marcos y Katia, Uma alegria muito es grande. una alegría grande. O Rodrigo Rodrigo, está participando com a gente. que participa con nosotros. Conheci ele na academia. Conocí a él en el gimnasio. Os peruanos me chamam de gordito, Los peruanos me dicen que yo soy gordito. porém eu malho muito. Sin embargo, yo entreno mucho. É que não dá certo mesmo. Es que no está dando resultados. Como a Célia disse ontem, né, Célia? Como Celia dijo ayer, Eu fiquei solidário a você, yo me solidaricé contigo. porque a gente se esforça, Porque nos esforzamos. mas Pero a comida não ajuda a gente. la comida no nos ayuda. E é isso aí, eu venho para o Peru Entonces yo vengo para Perú e como ainda mais. y como más todavía. Então vocês acabam contribuindo Entonces ustedes acaban para que contribuyendo eu seja gordito. para que yo sea gordito. Então meu coração está cheio de alegria. Entonces mi corazón está lleno de É alegría. muito bom Es muy bueno estar no meio de amigos, estar en medio de los de amigos, pessoas queridas, de personas da queridas, família. de la familia. E é assim que eu enxergo a igreja de Deus. Y es así que yo veo la iglesia de Dios. Uma grande família Una gran que familia fala muitas línguas, que habla muchas mas lenguas. que um dia Pero un día vamos falar uma só. vamos a hablar una sola E lengua. vamos estar na glória Y vamos a estar en la gloria com o Senhor nosso con el Deus. Señor nuestro Dios. Ah, aleluia, glória a Deus. Uma questão importante: Una cuestión muy importante. qual será a língua que será falada no céu? ¿Cuál va a ser la lengua que va a ser hablada en el cielo? Português? ¿Portugués? Espanhol? ¿Español? Quechua? ¿Quechua? Qual o melhor? ¿Cuál es la mejor? Qual seria melhor, Liva? Tá certo. Deus, com certeza, vai nos dar uma língua maravilhosa no céu, não é verdade? Con Glória a seguridad Dios Deus. nos va a dar una lengua preciosa en el cielo. E queridos, num seminário, quando se orienta um tema, En un seminario, cuando va a ser orientado un tema, não fica assim como uma pregação, né? Que
vou fazer uma pregação, tal. Você tem uma ideia, né, para você caminhar nela. Entonces no sería como una predicación, sino como una enseñanza para guiarnos en ella. E o pastor Liva compartilhou conosco e ficou para mim um pensamento sobre esta questão. Y el pastor Livan compartió conmigo una idea y quedó con nosotros así esta cuestión. De quem é o dono da igreja? ¿De quién es el dueño de la iglesia? Porque, infelizmente, Porque infelizmente em toda a história da igreja, en toda la historia de la iglesia surgiram homens surgieron hombres que, de alguma maneira, que de alguna manera, por algum motivo, por algún motivo, eles tentaram, ellos procuraron isso, procuraram ser donos da igreja. procuraron ser dueños de la iglesia. No Brasil, nós temos um fenômeno muito triste, En Brasil tenemos un fenómeno muy triste, que nós temos algumas denominações. que tenemos algunas E denominaciones, quando você fala o nome desta denominação, que cuando tú hablas el nombre de esa denominación, você sabe quem é o dono daquela tú marca. sabes quién es el dueño de ese Você lugar. sabe quem é o dono daquele nome. Tú sabes quién es el dueño de Você ese sabe nombre. quem dita todas as regras. Y ya sabes quién va a dictar las reglas. Uma coisa, para mim, muito importante na igreja Brasil para Cristo e Peru para Cristo, Una cosa para mí que es muy importante, tanto en la iglesia Brasil para Cristo como en Perú para Cristo, é que nós não temos um dono humano. es que nosotros no tenemos un dueño humano. Nós temos líderes, Nosotros tenemos líderes, pessoas que foram levantadas por Deus personas que fueron levantadas por Dios e que estão à frente da obra. y que están al frente de la obra. O pastor Emerson El pastor Emerson não é o presidente da Missão Desafio. es el presidente de la Misión Desafío. Não é o presidente da Missão Desafio. No es el presidente de la Misión Desafío Por um privilégio, por un privilegio, por ser filho de um líder, por ser el hijo de un líder, por ser uma pessoa da panelinha. por ser una persona de Panelinha. la olla, sería. Um grupo seleto. De un grupo especial, Sim. selecto. Ele tem um talento Él tiene un talento e a obra reconheceu esse talento. y la obra reconoció ese talento. O fundador da nossa igreja El fundador de nuestra é o iglesia, missionário Manuel de Melo. el misionero Manuel de Melo, E o nosso líder no Brasil, y nuestro líder en Brasil, o pastor Luiz Bergamin, pastor Luis Bergamín, sempre diz siempre dicen que aquele que poderia ter tudo para ele que aquel que podría tener todo para él abriu mão. soltó todas esas cosas. E as nossas igrejas, então, Y nuestras iglesias entonces, elas têm pastores presidentes, hay pastores presidentes, convenções, convenciones, pessoas que são eleitas para liderar. personas que son elegidas para liderar. O pastor Cris, por exemplo, Pastor Cris, por ejemplo, foi eleito no seu estado fue elegido en su estado por um voto. por un voto, Um voto. un voto, E é o presidente de um estado. y es el presidente de toda una región. Mas ele poderia ter perdido a eleição Pero él podría haber perdido la e elección o outro pastor estar aqui no lugar dele. y otro pastor está en lugar de él. Então, a nossa igreja no Brasil, Pero en nuestra iglesia en Brasil ela não tem um dono, no tiene un dueño, ela tem líderes. ella tiene líderes. Eu sempre digo que se algum líder nosso Yo siempre digo que si algún líder nuestro chegar numa igreja do interior um dia llega de la iglesia, por ejemplo, del interior un día dizendo: y dice, eu sou o dono disso aqui. yo soy el dueño de estas cosas aquí. E eu sempre brinco com os irmãos Yo siempre bromeo con los e hermanos falo com os irmãos: perguntem para ele y hablo con los hermanos, pregúntenle a él o que ele bebeu. qué es lo que él ha tomado. Porque se ele tiver em sã consciência, Porque si él estuviera en su sana conciencia, ele sabe que isso não existe él sabe que eso no existe na igreja a qual nós en pertencemos. la iglesia a la cual pertenecemos. Então eu tenho um grande prazer Entonces yo tengo un gran placer de trabalhar na igreja de do Brasil. trabajar en la iglesia Brasil para Cristo. E acredito que aqui no Peru Y creo que aquí en Perú a tendência la tendencia é nós seguirmos o mesmo caminho. es seguir el mismo camino. É muito difícil trabalhar Es muy difícil trabajar numa igreja que tem dono. en una iglesia que tiene dueño. Quando você trabalha numa igreja Cuando tú trabajas en una iglesia que o dono é Cristo, que el dueño es Cristo, você pode praticar a Bíblia. tú puedes practicar la Biblia. Agora, quando você trabalha numa igreja Cuando tú trabajas en una iglesia que ela tem donos humanos, que ella tiene dueños humanos, além de praticar a Bíblia, más allá de practicar la Biblia, você precisa também necesitas también saber bajular. saber adular. Senão você não vai a lugar nenhum. Si no, no vas a ir a ningún lugar. Você precisa ter uma cartilha. Necesitas tener una cartilla. Você tem as coisas certas para você falar. Tienes las cosas exactas para hablar. Porque dependendo do que você falar, Porque dependiendo de lo que tú hables, você vai parar bem longe. tú vas a irte muy lejos. Eu estou mentindo, irmãos? ¿Estoy mintiendo, hermanos? Essa é a verdade. Esta es la verdad. Então,
E essa é uma questão antiga. Entonces es una cuestión muy antigua. Não, isso não é do nosso tempo. No es de nuestro tiempo. E eu quero que o pastor Livan leia Yo quiero que el pastor Livan lea a terceira carta de João, la tercera carta de Juan, porque o apóstolo João, porque el apóstol Juan, aquele que se reclinou no peito de Jesus, aquel que se acostó en el pecho de Jesús, que deveria ser reconhecido por todos, que debería ser reconocido por todos, estava enfrentando um problema de resistência, estaba enfrentando un problema de resistencia de um obreiro que ali estava, de un obrero que ahí estaba, que entendia que entendía que era dono que era- das pessoas. que era dueño de las Então o personas. pastor Livan vai ler o texto para nós. Terceira de João, terceira carta de João. Los versículos. Todos. Amén. Dice así, tercera carta de Juan, empezando por el versículo 1. Dice, el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hermanos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Os irmãos percebem a linguagem do apóstolo? Los hermanos perciben el lenguaje del A apóstol. igreja La iglesia é um lugar de amigos, es un lugar de amigos, é um lugar de gentilezas, es un lugar de é um lugar gentileza, de coisas boas un lugar de cosas buenas serem vividas. para que se vivan. Imagine-se nessa caravana que nós estamos, Imagínense en esta caravana que estamos. o pastor Emerson dissesse o seguinte: El pastor Emerson dijera lo siguiente: eu sou o dono dessa yo soy el caravana, dueño de esta caravana. eu mando em vocês, Yo mando en ustedes. vocês têm que me obedecer. Ustedes tienen que obedecerme. Isso seria muito ruim. Sería muy feo. Então, João está lidando aqui Entonces Juan está lidiando aquí com bons obreiros, con buenos obreros, com Gaio, con Gayo, com Demétrio, con Demetrio, que são hospitaleiros, son hospitaleros, recebem as lideranças, reciben al liderazgo, mas tem um aqui no meio. pero aquí hay alguien en medio. Ele se chama Diótrefes Él se llama Diótrefes e ele quer ter a primazia. y él quiere tener la primacía. Ele quer ser o primeiro. Quiere ser el primero. Ele é o dono. Él es el dueño. É tão dono Entonces el dueño que ele impede irmãos que impide a los hermanos de receber os enviados dos de apóstolos. recibir a los enviados de los apóstoles. E se são recebidos, Y si ellos son recibidos, ele expulsa os irmãos él da igreja. expulsa a los hermanos de la iglesia. Então nós vamos perceber aqui Entonces vamos a percibir aquí que as pessoas que não têm um ego tratado por Deus, que las personas que no han sido tratado el ego por Dios elas correm um risco corren un riesgo de tentarem de tratar se tornar donos da igreja. volverse dueño de la iglesia. Nós olhamos para o Evangelho de João no capítulo 13. Nosotros vemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Então eu vou fazer agora como meu irmão pastor Wellington. Entonces yo voy a hacer ahora como mi hermano el pastor Wellington, que predica muy espontáneo. Então vocês imaginem,
Entonces imagínense, alguien entra en este ambiente aquí ahora. Y ahí tiene a alguien que se agachó, lavando los pies del hermano. Entonces alguien entra. ¿Quién es el más importante en este ambiente? Debe ser aquel que está con terno. O este que está con un terno muy elegante. Un hombre elegante. Es el más importante. Ah, no, la más importante es esta mujer. Cabello diferente. Pero ¿quién era el más importante en ese ambiente? Era Jesús. ¿Dónde él estaba? Él estaba lavando los pies. Y dijo, miren mis discípulos, ustedes tienen que hacer eso. Entonces no hay lugar en la iglesia de Dios. ¿Para quién quiere la primacía? ¿Para quién quiere ser primero? Solo hay lugar en la iglesia de Dios. ¿Para quién quiere ser siervo? ¿Para quién quiere ser diácono? ¿Quién quiere ser el dueño? ¿Quién quiere ser el primero, el máximo? Hay alguna cosa. Pero no es la iglesia de Jesús. Porque la iglesia de Jesús, ella tiene un dueño. Y el dueño de ella es Jesús. Na minha maneira de entender, Manera de entender, quem acha que manda na igreja de Jesus Cristo, el que cree que manda en la iglesia de Jesús. vamos falar aqui, a gente está no Peru mesmo? Vamos a hablar porque nosotros estamos aquí en Perú. Aquele cara que está lá no Brasil, Porque allá en Brasil, que acha que é dono de igreja, que cree que es dueño de la iglesia, do meu ponto de vista, desde mi punto de vista, é tudo bobão. es un tonto. Porque a igreja de Jesus, La iglesia de Jesús ela não tem dono. no tiene dueño. Não tem dono. Jesus disse Jesús dice que o Filho do Homem que el Hijo del Hombre não veio para servir. no vino para servir, Não veio para ser servido, no vino para ser servido, mas para servir sino para servir e dar a sua vida y dar su vida em resgate en rescate de muitos. de muchos. Esse é o Espírito. Ese es el espíritu. Não é querer ter a primazia, No es querer tener la primacía, mas é ser pero es ser servo. siervo. Gaio está sendo honrado Gallo está siendo honrado porque ele é servo. porque él es siervo. Demétrio está sendo honrado Demetrio está siendo honrado porque ele é servo. porque él es siervo. Porém, Sim. Diótrefes está sendo criticado Sin embargo, Diótrefes está siendo criticado porque ele quer ser o primeiro, porque él quiere ser el primero, porque ele quer mandar, porque él quiere mandar, porque ele quer ser o dono. porque él quiere ser el dueño. Então, na igreja aliás, essa é uma das dificuldades Inclusive eso es una de las dificultades das pessoas de las com personas liderança, o el liderazgo, o desejo de ser dono, el deseo de ser dueño, de ser o primeiro. de ser el primero. E não tem lugar para isso. No hay lugar para eso. Esse lugar já está ocupado Ese lugar ya está ocupado pelo Senhor Jesus. por el Señor Jesús. Ele é o primeiro. Él es el primero, Ele é o dono. él es el dueño, Ele é o cabeça. es la cabeza, As ideias vêm dele. las ideas vienen de O él, rumo vem dele. el rumbo viene de O él, propósito é o dele. el propósito es de él. Amém? Amén. Então, cuidemos Cuidemos com essa questão de primazia. con ese tema de la primacía. O mais importante Lo más importante estava com a bacia, es estar con la a vasija, agua. con agua, com a toalha, con la toalla, desnudo, desnudo, reclinado reclinado e servindo. y servir. Que maravilhoso será Qué maravilloso será se o Senhor, quando vier, que cuando venga el Señor nos achar assim, nos vea así, servindo. sirviendo, Não na cadeira papal. no en la cadera del Papa, Não, aquele púlpito brilhante, glorioso. que el púlpito brillante, glorioso. Não, nós precisamos Não. ser achados Necesitamos ser encontrados servindo. sirviendo. Por isso, irmãos brasileiros, Por eso, hermanos brasileños, é importante estar no Peru. es importante estar en el Perú, Servindo. sirviendo, Servindo. sirviendo. Glória a Deus. Gloria a Dios. Há uma outra questão, além do desejo de ter a primazia, Pero hay una otra cuestión más allá de querer tener la primacía, que leva as pessoas a se acharem donos da igreja. que lleva a las personas a pensar que son dueños de la E iglesia. isso está relacionado à la plata, Y eso está relacionado al dinero. dinheiro. O apóstolo Pedro, El apóstol Pedro, na sua segunda carta, en la segunda carta, no capítulo 2, capítulo 2, e no versículo de número 1, el versículo número 1, nós vamos ler. vamos a leer. Pode ler, Lima. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Segue. Continúo. O 2 e 3, isso. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Então, o apóstolo Pedro, Entonces el apóstol Pedro, aliás, João vai dizer Juan va a decir que tem o problema que hay un problema da primazia. en la primacía, E Pedro vai dizer y Pedro va a decir que tem o problema que hay un problema da avareza. de la avaricia. São dois motivos Son dos motivos que às vezes levam as pessoas que a veces llevan a las a se personas sentirem donos a da sentirse igreja. dueños de la iglesia, Porque às vezes elas querem a primazia porque a veces quieren la primacía, e porque às vezes porque a veces elas amam o dinheiro da igreja aman el dinero de la iglesia e tratam a igreja como um y negócio. tratan la iglesia como E si fuera un negocio. Y que obviamente quando alguém que cuando alguien quer tomar o meu negócio, quiere tomar mi negocio, eu vou reagir, yo voy a eu reaccionar, vou brigar, voy a pelear, eu vou dividir, voy a dividir, eu vou abrir o meu próprio espaço, yo voy a abrir mi propio eu espacio, vou seguir o meu próprio caminho, voy a seguir mi propio camino, porque eu não estou servindo a Deus, porque yo no estoy sirviendo a eu Dios, estou buscando os meus negócios. estoy buscando mis negocios. Nós precisamos ser sinceros. Nosotros necesitamos ser sinceros. E existem algumas pessoas Y existen algunas personas que ela olha para sua vida secular que ellas miran para su vida secular e elas percebem que elas não vão ter sucesso na sua vida y secular. perciben que no van a tener éxito en su vida secular. E às vezes elas ajuntando em algum lugar Y a veces ellas se van juntando en un lugar, 40, 40, 50 pessoas, 50 personas. elas vão viver bem Ellos van a vivir bien a partir a partir da ajuda daqueles irmãos. de la ayuda de esos hermanos. E às vezes ela se rebela, Y a veces ellos se rebelan, ela abre uma igreja, abren otra iglesia, ela não tem propósitos de Deus. pero no tiene propósitos de Dios. Ela vai colocar uma placa lá, sede mundial, Va a colocar una placa que dice sede mundial, mas nunca vai sair daquela rua. pero nunca va a salir de esa calle. Porque ela não está cuidando da igreja de Porque ellos Deus. no están cuidando de la iglesia Ela de está Dios. cuidando do negócio Está dela. cuidando de su negocio. Ela está cuidando das finanças Está cuidando dela. de la economía. Ela está cuidando, ela é isso aqui. Às vezes é um falso mestre, A veces un falso maestro, um falso líder, un falso líder, que não tem nada a ver que no tiene nada a ver com os propósitos da igreja, con los propósitos com de os la iglesia, direcionamentos da igreja. con la dirección de la iglesia. A única preocupação La dela única preocupación de él é os recursos. es el recurso. E ela está movida Y está movida pela avareza. por la avaricia. Pela avareza. Por la avaricia. É muito curioso nós observarmos Es muy curioso para observar que, apesar de tudo isso, que a pesar de todo esto, elas não vão a lugar nenhum. ellos no van a ir a ningún lugar. Elas não prosperam, No van a prosperar, não crescem no crecen e não somam no reino de Deus. y no suman en el reino de Dios. Houve um tempo no nosso país Hubo un templo en nuestro país que as pessoas diziam assim: que las personas decían, é melhor abrir uma igreja es mejor abrir una iglesia do que abrir um bar. que abrir un bar. Hoje, infelizmente, Hoy, eu infelizmente, não tenho coragem de falar isso. no hay valor para hablar eso. Não dá para falar. No se puede hablar así. Porque em alguns ambientes, Porque en algunos as ambientes pessoas estão tão perdidas las personas están tan perdidas como estão quem está num bar. como están aquellas personas que están en un bar. Porque estão debaixo de uma liderança Porque están debajo de un liderazgo que não as direciona para servir o Senhor. que no las mueve para servir a Dios. Elas estão debaixo da mão de um dono. Ellos están debajo de la mano de E un não dueño. importa o que elas Y no fazem. importa lo que hagan. No final do mês, En el final del mes, a pessoa recebendo o dinheiro dela, la persona que reciba su para dinero, ela está tudo bem. para ellos está todo bien. Por isso que não há tratamento, Por eso es que no hay trato, não há repreensão, no hay reprensión, não há orientação, no hay orientación, só há bajulação. solo adulación. O apóstolo disse aqui, El apóstol dice aquí, com palavras fingidas. con palabras fingidas, Com palavras fingidas. palabras fingidas. Eu costumo dizer Yo acostumbro a que decir nós não temos direito que nosotros no tenemos de derecho pastorear como nós queremos. de pastorear como yo quiero. Nós temos o dever Nosotros tenemos el de deber pastorear de pastorear como a Bíblia nos ensina como a la pastorear. Biblia nos enseña a pastorear. Olha que coisa interessante. Mira qué cosa interesante. Um jovem muito rico Un joven muy rico corre na direção de Jesus. corre en la dirección de Jesús. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida Maestro eterna? bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? E Jesus sabe o que está no coração Y Jesús dele. sabe lo que está en el corazón Sabe de él. qual é o problema Sabe dele. cuál es su problema. E diz para ele assim, olha, Y le dice, faz o que está na lei, cumpre tudo que está escrito haz lo lá. que está en la ley y cúmplelo. Como é que está escrito lá? ¿Cómo está escrito ahí? Olha,
Você tem que amar a Deus sobre todas as Tienes coisas. que amar a Deus sobre todas as amar cosas, o seu próximo. a su como prójimo, está. a su padre. E aí ele fala, Senhor, mas tudo isso eu faço desde a minha juventude. Pero Señor, eso ya lo hice desde mi juventud. Curioso, né? Curioso, ¿no? Fazia tudo isso, Hacía todo eso, mas sentia desejo de salvação. pero sentía deseo de salvación. E veio procurar em Jesus. Y fue a buscar a E Jesús. Jesus sempre vai trabalhar Y Jesús siempre va a trabajar para nos revelar para revelarnos o que está no nosso coração. lo que está en nuestro corazón. Porque às vezes o que está na nossa boca é A veces uma lo que está en coisa, nuestra boca, por ejemplo, mas o que está no nosso coração é pero outra. lo que está en nuestro corazón. E a grande questão de Jesus é essa. Y la gran cuestión de Jesús É es que esa. quem se aproxima dele Es que quien se aproxima a vai él ter o seu coração revelado. va a tener su corazón É revelado. por isso que algumas pessoas, Es por eso que algunas quando personas, se aproximam de Jesus, Quando se aproximam de elas Jesus, parecem boas, ellas parecen buenas, mas quando elas se aproximam de Jesus, pero cuando se aproximan você a Jesús, percebe tú percibes que ela é só um avarento que es mesmo. solamente un Porque avariento. Jesus, ele tem essa capacidade Porque Jesús tiene esa de capacidad revelar o coração de das revelar el pessoas. corazón de las E ele personas. revela o coração daquele moço. Y él revela el corazón de aquel joven. Porque ele diz assim, então tá bom, Porque dice, todo está bien. vai, Anda, vende tudo que você tem, vende todo lo que tienes. dá aos pobres, Dalo a los pobres. depois você vem e me segue. Después E vuelves y você me vai sigues. ter um tesouro no céu. Vas a tener un tesoro en el cielo. Ah, o coração dele ficou exposto. Su corazón se quedó expuesto. Eu sou avarento, Yo soy avaricio. eu amo as avaricioso. coisas que eu tenho, Yo amo no- las cosas que eu tengo. não vou largá-las de jeito nenhum. No voy a dejarlas E o de que, que a ningún modo. Bíblia diz? Que la Biblia dice Que ele se retirou que él se retiró triste, 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 triste. foi embora. Se fue. O que que Jesus fez? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Hã? ¿Ah? Deixou ele ir. Dejó que él se vaya. Mas Jesus não quer salvar todo mundo. Pero Jesús no quiere salvar a todo el mundo. Por que que ele não gritou assim, oh, pera, ¿Por qué que él no gritó, espera, vá congregando aí, vaya congregándote ahí, dizima, diezma, oferta, ofrenda, e Deus vai tocar o seu coração. y Dios va a tocar tu corazón? Porque Jesus, se fosse avarento, Porque si Jesús fuera ia avaricioso, dizer o seguinte, iba a decir lo siguiente: eu não vou perder uma ovelha dessa no de voy a jeito nenhum. perder una oveja de ese tipo de ninguna manera. Uma vez eu tratei uma situação numa igreja que nós dirigíamos. Una vez yo traté una situación en una iglesia que nosotros E dirigimos a família resolveu ir embora. y la familia decidió irse Porque eles não concordaram com o tratamento que eu dei. porque ellos no estaban de acuerdo con el trato que Mas yo eu estaba sabia dando. que o que eu estava fazendo era bíblico. Pero ellos sabían que lo que yo estaba haciendo era bíblico E eles foram embora. y se fueron. E eu vi indo embora da igreja assim de uma vez, Y yo vi que ellos estaban yendo de la iglesia una vez. em torno de 5.000 soles. Era dueño, 5.000 soles. 5.000 soles. Sim, indo embora de uma vez. Ah, 5.000 soles yéndose de una sola vez. Porque é o que eles dizimavam e ofertavam. Porque lo que ellos diezmaban y ofrendaron. Mas eu não tinha o direito Pero yo no tenía el de derecho correr atrás deles de correr atrás e de dizer, ellos não, não vão. y decir, no, se vayan. Eu vou fazer do jeito que você Yo voy a quer. hacer como tú quieres. Eu vou me dobrar o que você quer. Voy a hacer lo que tú quieres. Eu vou concordar com o seu pecado. Yo voy a estar de acuerdo Eu con vou tu pecado. concordar com a sua Voy a estar de desobediência. acuerdo con su desobediencia. Queridos, Queridos, nós não temos o direito no tenemos el derecho de pastorear do nosso jeito. de pastorear de nuestra Nós manera. temos que pastorear Tenemos que pastorear do jeito de Jesus. de la forma de Jesús. E o pastoreio de Jesus Y el pastoreo de Jesús não é um pastoreio avarento. no es un pastoreo avaricioso. Não é um pastoreio de dono. No es un pastoreo de dueños. Não é um pastoreio de quem está usando de palavras fingidas No para es atrair un pastoreo que está pessoas. usando palabras fingidas para atraer Que personas. não confronta as pessoas Que com no honestidade. confronta a las personas con honestidad. O pastoreio de Jesus é um pastoreio sincero. El pastoreo de Jesús es É um sincero. pastoreio verdadeiro. Es verdadero. Agora, o dono de igreja, Ahora, el dueño de la iglesia, ele não pastoreia com esses critérios. él no pastorea con Ele esos não criterios. pode. Él no puede, Ele vai perder. va a perder, O negócio dele vai fracassar. el negocio de él va a fracasar. Por isso que para um dono de igreja, Por eso que para un dueño de iglesia, pastores sinceros não interessam. pastor sincero no le interesa. Interessa pastores Les interesa que pastores faz o que ele quer, que hagan lo que ellos que quieren, faz o que ele manda. que hagan lo que ellos mandan. O pastor que obedece à ideia dele. El pastor que obedece la idea O de él. pastor que é fiel El pastor que es fiel ao negócio que ele abriu. al negocio que él abrió, E não sino às questões da palavra do Senhor y nosso no a las Deus. cuestiones de la palabra de Dios. Então, irmãos, Entonces, hermanos, essa questão de avareza esa cuestión de la avaricia é que gera muitos
donos de es que igreja. genera muchos dueños de E iglesia. vocês perceberam eu falando Y ustedes percibieron que cuando yo hablé, às vezes a gente olha só para as grandes instituições, a veces las personas miran para las grandes mas instituciones, às vezes uma pessoa que está ali numa esquina pero una persona que está en la esquina com uma pequena congregação con una pequeña congregación é tão dono es tan dueño como aquele outro. como aquel otro. Ele só não teve Él solo debe a oportunidade. la oportunidad. O ministério, irmãos, El ministerio, hermanos, ele é muito desenvolvido el muy desenvuelto no nosso coração. en nuestro corazón. É o meu coração, Es mi corazón, é o teu coração es tu corazón que manda, que manda, que direciona que direcciona como você vai trabalhar cómo tú vas a para trabajar o Senhor nosso Deus. para el Señor nuestro Se Dios. o teu coração não deseja primazia, Si tu glória a corazón, Deus. si tu corazón no desea primacía, gloria a Dios. Se o teu coração não é avarento, Si tu glória a corazón Deus. no es avaricioso, gloria a Você Dios. está numa trilha de não ser dono de Tú igreja. estás en un camino de no ser dueño Agora, de la quem iglesia. ama a primazia, Ahora, quien ama e primacía, quem ama a riquezas, quien ama las riquezas, em algum momento en algún vai momento estar se manifestando se va a manifestar como dono de igreja. como dueño de iglesia. Eu costumo brincar lá no Brasil A mí me gusta bromear en Brasil que as pessoas, em alguns momentos, o pastor já está com muita idade que los pastores o personas que están con mucha edad, e às vezes eles são orientados, olha, passou o tempo, vamos colocar outro obreiro e a tal. veces son orientados a que mira, ya pasó el tiempo y vamos a colocar otro obrero. E às vezes eles estão no hospital Y a veces están en el hospital, com a máscara de... oxígeno. Sí, con una máscara de oxígeno. com a máscara assim, ¿Sí? e aí você chega lá e fala com ele, irmãos, vamos trocar? Não, eu estou bem, estou bem. Entonces le dices, hermano, vamos a cambiar. Y él dice, no, estoy bien. A pessoa não tem mais condições de fazer, Esa persona ya no tiene mas condiciones, ela se apega àquilo pero se apega, se agarra por questão de primazia por cuestión de e primacía às vezes por questão de avareza, y a veces por cuestión de de avaricia, recursos. de recursos. E isso é uma coisa muito triste, Y es una cosa triste, porque todos nós deveríamos servir a Deus porque todos nosotros deberíamos no servir a nosso Dios momento, en no nuestro nosso momento, tempo, en nuestro tiempo, cuidar da nossa vida. cuidar de nuestra E vida. chegar um momento Llega un momento da gente abrir as portas de nosotros abrir las puertas para os novos obreiros, para nuevos para os obreros, novos líderes, nuevos líderes, para as pessoas que vão conduzir a para obra. personas que van a conducir la obra. E não é sempre que isso acontece. Y no siempre pasa eso. Então, essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os Es irmãos. esa palabra que me gustaría compartir con Que ustedes. Deus nos livre Que Dios nos libre de sermos donos de ser dueños de igreja. de la iglesia. O dono de igreja, Dueño de iglesia, volto a repetir, repito, é um bobão. es un Bobão. tonto. Ele está tomando posse Está tomando una autoridad de uma coisa de una cosa que não é dele. que no es de él. E um dia o dono vai chegar. Y un día el dueño va a llegar. Um dia o dono vai chegar. El día va a llegar Y que va a venga el preguntar, dueño. ¿y ahí? Y va a preguntar, ¿y eso? O que você estava fazendo com o que é meu? ¿Qué estabas haciendo con lo que es mío? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Cuando entregué mi vida a Jesús, eu tinha alguns problemas. tenía algunos Eu problemas. vim do mundo de drogas, Venía del mundo de drogas, problemas com minha família problemas con mi familia, e com a maneira que eu vivia também. con la manera que yo vivía también. E eu comecei a desejar o ministério, desejar a obra do Senhor. Comencé a desear el ministerio y la obra del Señor. E comecei a ler na Bíblia Comencé a leer la Biblia e eu percebi que eu poderia ser um mau obreiro, y percibí que podía ser un que mal eu obrero, poderia ser um mau líder, un mal líder, que mesmo sendo um servo de Deus, que aún siendo un siervo de o Dios, meu coração poderia se inclinar mi corazón se podría inclinar e eu me tornar um servo de Deus avarento, y volverme un siervo de Dios avaricioso, malo, agressivo. Eu agresivo. poderia virar uma pessoa má, Podría volverme una persona mesmo mala, estando dentro da igreja. aún estando en la E iglesia. aquilo me desesperou, Y eso me desesperó. me trouxe uma angústia muito Me grande. trajo una angustia E grande. eu me lembro que muitas vezes da minha vida, num quarto que eu morava, Me acuerdo que muchas veces en mi Que o vida, en un pastor cuarto que Emerson oraba, el pastor Emerson, conhece esse quarto, o pastor Emerson Martins, ele el já pastor orou Emerson comigo lá Martins muitas vezes, conoce ese cuarto y ya ora conmigo ahí. e eu pedia muito a Deus, Y yo pedí a Dios, Senhor, Señor, me dá um coração de pastor, dame un corazón de me dá pastor. um coração de pastor. Dame un corazón de Eu pastor. quero ser um pastor de verdade. Yo quiero ser un pastor de Eu não verdad. quero ser um pastor avarento. No quiero ser un pastor Eu não quero me avaricioso. mover por recursos. No quiero moverme por recursos. Eu não quero ser dono do que é teu. No quiero ser dueño de lo que Me es dá um tuyo. coração de pastor. Dame un corazón de E eu pastor. acredito que todo moço, toda moça, todo obreiro, toda obreira que deseja fazer um trabalho assim, Creo- abençoado para Deus, Creo que todo joven, toda joven que quiera hacer un trabajo de esa forma, bendecido por Dios,
deveria pedir ao Senhor: debería pedirle a Dios, me dá um coração de pastor. dame un corazón de pastor. E se você não tiver esse coração, Y si tú no tienes ese corazón, não se meta com isso, no te metas a eso, porque dinheiro vai passar na tua frente, porque el dinero va a pasar por tu mas é frente, dinheiro que não é teu, pero no es tu é dinero, dinheiro do Senhor. es dinero del Señor. Pessoas vão te amar, te honrar, Las te personas beijar, te van a amar, besar, honrar, abrazar, mas elas estão te abraçando por causa do Senhor. pero ellos no te abrazan Você por não causa tem o de Dios. direito de explorá-las. Tú no tienes derecho Você não de tem o direito explotarlas, de tomar as coisas no delas. tienes derecho a tomar sus cosas. Eu sou angustiado. Estoy angustiado. Não, eu sou angustiado. Eu sou angustiado com as pessoas Entonces me angustian las personas que, a pretexto de discipulado, que el pretexto del discipulado exploram os outros. explotan a los demás. Lava o carro para mim, Lava mi carro, faz tal coisa. haz eso. Vivem como figurões. Viven como figuras, Não gostam de fazer nada. no les gusta hacer nada. Tem uma obra na igreja, Hay una obra en la iglesia uma pintura. para pintar. Eles são incapazes de chegar lá e carregar um tijolo. Son incapaces de llegar ahí y cargar una teja. Sabe, parece que é o líder aleijado. Parece que es un líder manco. Não cojo. pode fazer nada. No puede hacer nada. Mas na verdade só gostam da primazia. Lo que pasa es que les gusta la primacía. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Dios tenga misericordia Que de nosotros. Deus nos preserve Que Dios nos com um preserve coração pastoral. con un corazón Com um pastoral. coração pastoral. Com um coração pastoral. Eu não sou dono. Yo no soy dueño. Você não é dono. Tu não eres dueño. O dono é Jesus. dueño es Jesús. O dono é Jesus. El dueño es Jesús. Aplauda ele. Ele é digno. Apláudele. Ele é digno. Aleluya. Pastor Emerson Martins, vem fazer uma oração Pastor por Emerson nós. Martins, Amén. pase adelante por favor para hacer una oración. Vamos nos con colocar de pé. nosotros. Vamos a ponernos de pie. Que o Senhor nos dê um coração pastoral. Que el Señor nos dé un Que corazón os pastoral. jovens que estão aqui neste lugar, Los hombres que están en este lugar, que desejam o ministério, que desean que ministerio, você tenha um coração pastoral. Que Deus tenhas te um dê coração pastoral. Um coração pastoral. Amado Deus, soberano Pai que estás nos céus, como é bom, Senhor, nesta manhã receber a Tua palavra e nos lembrarmos, Senhor, do nosso chamado. Nos lembrarmos, ó Deus, do dia em que o Senhor nos tirou, ó Pai amado, da nossa inércia e nos colocou, Senhor, numa posição tão importante, como já foi dito aqui, Senhor, de cuidar de almas que vão morar no céu, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Senhor, nos ajuda, guarda o nosso coração, Senhor, nos ajuda, meu Deus amado, a vigiarmos o nosso coração para que jamais, Senhor, nós tenhamos em nós o desejo da primazia. Jamais, Senhor, nós tenhamos em nós achado, Senhor, como sendo mais importantes. Mas temos aprendido a cada dia que o Senhor é o maior, a primazia é tua, o reino é teu, o domínio é teu, as ovelhas são tuas. Senhor, que possamos apenas nos colocar como simples servos, instrumentos em tuas mãos, Senhor, para ser canal de bênção, em nome de Jesus, que como pastores nós possamos aprender a cada dia mais a ensinar pelo exemplo, sendo seus imitadores, Jesus, que desceu do céu em forma de servo, de homem, que nos amou, Senhor, que nos deu exemplo e que nós possamos seguir este exemplo a cada dia mais, Senhor, de não sermos servidos, mas servir para a glória e o louvor do Teu nome, Pai. Nos ajuda nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.